Vamos falar agora de pontos de ônibus que continuam sendo vandalizados na região metropolitana. A gente entra nesse assunto aí do vandalismo com notícia, né, para você. A Redmob disse que mais de R$2 milhões são gastos por mês na recuperação de abrigos de pontos de ônibus. Reportagem no ar. Desde o início do ano, o poder público tem tentado colocar em prática um projeto de recuperação e melhoria dos pontos de ônibus da região metropolitana de Goiânia. Mas a missão tem sido dificultada pelo vandalismo. Nem mesmo os novos pontos escapam. É muito ruim, porque qual que é a ideia da nova RMTC? É trazer dignidade, né, ao transporte público para poder voltar a atrair passageiros. E parcela, né, provavelmente não usuários, né? Esse daqui fica claro que é de uma torcida organizada. Então fazem esse tipo de vandalismo, não com nenhum, assim, não é nem uma questão de reclamação, tudo. É simplesmente para depredar o patrimônio público. A previsão é de que pelo menos 7 mil pontos de ônibus sejam recuperados ainda este ano. Cerca de 2.500 já passaram por algum tipo de intervenção e mais de 1.300 já sofreram algum tipo de vandalismo. Segundo a Redmob, um novo ponto custa R$21 mil. Já a recuperação sai em torno de 6.800. São mais de R$2 milhões investidos por mês na recuperação dos abrigos. É importante a gente dizer que vandalizar patrimônio público, isso inclui os pontos de ônibus, é crime, está no Código Penal. Então a gente vem trabalhando muito intensivamente para recuperar esses abrigos que já foram vandalizados. Isso gera custo, né? Dispendio para o poder público, gera prejuízo para a população, porque você tem que retirar o ponto, levar para a indústria, recuperar para trazer de novo. Em média fica 2, 3 dias sem o ponto de parada no local. Quem paga o preço é o usuário. Eu acho errado ter que vandalizar, porque de certo modo é o nosso dinheiro que está aí, né? Porque é o dos impostos que a gente paga. E assim, para mim uma pessoa que faz uma coisa dessa tem nada que fazer da vida. Não adianta o governo ir lá toda hora arrumar, gastar dinheiro com isso se as pessoas não respeitam o espaço público, as pessoas não respeitam as outras pessoas em si, porque a gente que usa isso aqui também, então a gente que acaba sofrendo com essa vandalização. Eu acho bastante complicado, né? Até porque o ponto de ônibus está aqui pra gente ser usado e o pessoal vem e vandaliza, então eu acho que não é muito legal pra gente. Com certeza falta educação, porque o poder público eu acho que ele faz. Agora nós temos que ajudar, né? Então falta educação para as pessoas. A Redmob faz um apelo aos usuários. A gente precisa aí clamar à população para que nos ajude a combater esse vandalismo, né? Vocês estão vendo aqui, tem um QR Code instalado na lateral do ponto de ônibus. Todos os abrigos novos e reformados possuem esse aparato tecnológico para que as pessoas possam denunciar. Pois é, como que muda isso? Com política pública de conscientização, né, gente? Porque, infelizmente, essa é uma prática aqui no estado de Goiás e não é de hoje. E os pontos de ônibus são um problema muito antigo. Tem muitos bairros na periferia que não tem nem a parte de cima. A pessoa fica ali debaixo do sol, de chuva, esperando, às vezes, num toquinho no chão que sinaliza que ali é uma parada de ônibus. E aí, quando a Redmob decide investir e melhorar a situação dos pontos de ônibus, as pessoas vão ali e não deixam durar muito tempo. Vão lá e destroem. Eu comentei que a gente muda isso com conscientização, né? Com campanha de conscientização e com punição também. Mas como é que coloca uma câmera em cada ponto de ônibus? São milhares, são mais de 3, 4 mil pontos de ônibus em Goiânia, se não me engano. Como é que coloca uma câmera em cada ponto? É impossível. Precisaria haver fiscalização física e fiscalização por vídeo também, para coibir esse tipo de coisa. Mas é isso, a gente não tem muitas vezes policiamento necessário para dar conta do que precisa já, né? A gente sabe dos nossos efetivos que precisariam ser maiores, então infelizmente é assim que está acontecendo. A gente espera que a consciência aconteça dentro de casa primeiro, para evitar esse tipo de coisa horrorosa.